Olá, prezados alunos, eu sou Railson Santos e hoje nós estudaremos o processo de formação do território brasileiro. O Brasil ele tem o quinto maior território do mundo, é o quinto maior país em extensão territorial. Nós temos uma área de 8.514.876 km². Toda essa extensão do território brasileiro, ela não surgiu de uma hora para outra. É fruto de um processo de ocupação e de interiorização que perdurou por centenas de anos. Então, até chegarmos a ter o território, essa configuração territorial e essa área que eu acabei de citar, foram centenas de anos até isso chegar a acontecer. E é isso que nós iremos estudar nessa aula de hoje. Os atuais limites do território brasileiro eles começaram a ser configurados a partir da assinatura de um tratado que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo firmado entre Portugal e Espanha. Por esse acordo, o planeta Terra ele foi dividido entre esses dois países, basicamente da seguinte maneira. O Tratado de Tordesilhas ele estabeleceu uma linha, a linha demarcatória do Tratado de Tordesilhas, segundo o qual, segundo esse tratado, todas as terras localizadas a leste da linha demarcatória do Tratado de Tordesilhas, elas seriam pertencentes a Portugal. Já todas as terras localizadas a oeste da linha demarcatória do Tratado de Tordesilhas, a linha é essa aqui, todas as terras localizadas a oeste seriam terras pertencentes à Espanha. Quando eu falo de todas as terras, eu falo de todas as terras que já tinham sido descobertas e todas as terras que ainda seriam descobertas. Se estava localizada a oeste, pertencia à Espanha. Se estava localizada a leste dessa linha, era terra pertencente a Portugal. Ok. Os portugueses, para garantir a sua posse, o seu controle sobre o seu território, que seria essa parte oeste, para garantir o controle, a posse sobre o seu território, eles resolveram dividir as suas terras em lotes, que foram esses lotes receberam o nome de capitanias hereditárias. E o que basicamente são capitanias hereditárias? São lotes de terras que foram entregues pelo rei de Portugal a homens chamados que receberam o título de donatários. Esses homens eram homens de confiança do rei de Portugal, que recebiam a incumbência, a responsabilidade de administrar esses lotes de terras. Então, no Brasil, quando foi criado o sistema de capitanias hereditárias, lá no ano de 1534, salvo engano, o Brasil foi dividido em 15 lotes de terras. 15 lotes de terras, que foram 15 capitanias hereditárias. As 15 capitanias hereditárias foram: a primeira chamava-se Maranhão, lote 1, a segunda Maranhão, lote 2, a terceira capitania Ceará, depois Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente, lote 1 e Santana. Então foram 15 lotes de terras, 15 capitanias hereditárias. O objetivo dessas capitanias hereditárias era garantir a posse, o controle sobre o território e impedir as invasões de povos estrangeiros que quisessem tomar essas terras que, segundo o Tratado de Tordesilhas, pertenciam a Portugal. Tá. O território inicialmente dominado pelos portugueses ele teve uma grande expansão ao longo dos anos. Então, inicialmente, as terras que eram dos portugueses eram apenas essas aqui. Apenas essas aqui. Só que com o passar do tempo, os portugueses eles foram aumentando o seu território a caminho do oeste. Então vamos entender como é que esse território dos portugueses foi aumentando. Eu não vou entrar nos pormenores acerca da ocupação do território brasileiro,
antes da chegada dos portugueses. Até porque antes nós não tínhamos um Brasil, nós tínhamos muitos territórios dentro de um espaço. Eu poderia dizer que cada tribo, cada etnia indígena que aqui estava, tinha um território. Nós não tínhamos uma unidade territorial. Por isso que nós falamos de formação do território brasileiro apenas a partir de 1500, porque só a partir de então que nós começamos a ter uma unidade territorial. O território brasileiro ele começa a se configurar a partir de então, pois antes nós tínhamos muitos territórios, que eram os territórios dos povos indígenas. Então, quais fatores eles contribuíram para que o território brasileiro ele chegasse a ser isso que nós conhecemos hoje? Quais fatores contribuíram? Eu elenquei aqui 3 fatores. Podem existir outros fatores? Sim, é possível que os historiadores eles estabeleçam outros fatores, mas eu elenquei 3 fatores que eu considero como determinantes para que o território brasileiro ele se tornasse, passasse a ter essa configuração que nós conhecemos hoje. O primeiro fator diz respeito à atuação dos bandeirantes, entre os séculos XVI e XVIII. O segundo fator foi o papel dos jesuítas. E o terceiro fator foi a exploração econômica do território. Nessa aula, nós vamos nos debruçar em cima desses 3 fatores. O primeiro fator, a atuação dos bandeirantes. Primeiro, quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram expedicionários. Eram pessoas que se juntavam em expedições, em grupos, para adentrar para o interior do território brasileiro com determinadas finalidades. O território brasileiro, inicialmente, ele foi ocupado no seu litoral. O território brasileiro, inicialmente, ele foi ocupado no litoral. E os bandeirantes, eles tiveram um papel importante de entrada no interior do território brasileiro e contribuíram para que esse território viesse a aumentar. Mas por que esses homens, esses grupos de expedicionários, entravam no interior do território brasileiro? Simplesmente eles gostavam de fazer turismo no meio do mato? Obviamente que não. O objetivo dos bandeirantes eram basicamente 2. E aqui é importante destacarmos 2 tipos de bandeirantismo. O bandeirantismo apresador e o bandeirantismo prospector. O bandeirantismo apresador eram as expedições organizadas com o objetivo de prender, capturar os índios para escravizá-los. Então lembrem, apresador tem a ideia de fazer presa, prender para escravizar. Mas escravizar para quê? Para a extração do pau-brasil, para a agricultura, para realizar atividades econômicas. Mas sabemos que não deu muito certo essa tentativa portuguesa de escravizar os povos indígenas. Mas isso fica para outra aula. Então, o bandeirantismo apresador tinha como finalidade escravizar os índios. E o outro movimento bandeirante ficou conhecido como bandeirantismo prospector. O que o bandeirantismo prospector visava? Eram expedições que visavam descobrir ouro e pedras preciosas. A Europa vivia, durante o século XVI, a era do metalismo. O metalismo era uma doutrina do capitalismo que dizia basicamente o seguinte: um país, uma nação, para se tornar rica e poderosa, ela precisa buscar ouro, prata e metais preciosos. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles estavam desesperados para encontrar ouro, prata e outros metais preciosos. Só que a princípio eles não o encontraram. Nessa ânsia para encontrar ouro e outros metais preciosos, eles contratavam esses expedicionários para entrar no interior do território brasileiro em busca desses metais preciosos. E esse bandeirantismo ficou conhecido como bandeirantismo prospector.
Mas como o movimento bandeirante, ele foi importante para a formação do território brasileiro. Ele foi importante porque, à medida que esses expedicionários entravam no interior do território brasileiro em busca de ouro e pedras preciosas, ou em busca de capturar os povos indígenas, eles iam fundando vilarejos, fundando povoados. E a partir dessa fundação de vilarejos, povoados, cidades iam surgindo, núcleos de povoamento iam surgindo, e esse território português ia aumentando. Então nós tínhamos os bandeirantes saindo dessa região, principalmente sudeste aqui do país, do embrião desse território brasileiro, e eles iam entrando no interior do território em busca de ouro e pedras preciosas, em busca de capturar os povos indígenas, e com isso esse território ia aumentando. Então esse foi o papel dos bandeirantes na formação do território brasileiro. Um outro fator determinante para a formação do território brasileiro foi a atuação dos padres jesuítas. Os jesuítas, como eu já até adiantei, eram uma ordem católica, padres católicos. Eles chegaram aqui juntamente com os portugueses, e os jesuítas eles tiveram um papel determinante na formação do território brasileiro, isso porque eles também adentravam no interior do território, mas a finalidade deles era catequizar os povos indígenas. Basicamente, a catequização consistia em pregar o cristianismo católico para os povos indígenas com o objetivo de convertê-los ao cristianismo católico. E à medida que esses padres jesuítas iam entrando no interior do território brasileiro com essa finalidade religiosa, também povoados iam surgindo, núcleos de povoamento iam surgindo, e posteriormente cidades vieram a surgir a partir dessa interiorização no território realizada pelos padres jesuítas. Uma evidência disso é a grande quantidade de cidades brasileiras que têm nomes relacionados à religião cristã e nomes de santos. Por exemplo, muitas cidades com o nome de São Luís, muitas cidades com o nome de Santa Maria, de São José, estados com nomes de santos como São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo e assim por diante. Isso vem da nossa herança, herança religiosa, essa herança religiosa e esse papel religioso em que os padres jesuítas tiveram um papel determinante nessa formação do território brasileiro. Então, como os jesuítas atuaram nessa formação do território brasileiro? Entrando no interior do território com a finalidade de catequizar os povos indígenas, e a partir disso povoados, cidades e até estados iam surgindo a partir desse processo de interiorização com finalidade religiosa. E o terceiro fator que contribuiu para a formação do território brasileiro, para que o Brasil se tornasse aquilo que é hoje, foi a exploração econômica do território. Foram as diversas atividades econômicas que foram realizadas no Brasil ao longo desses 500 anos de história, também contribuíram para que o território brasileiro ele se transformasse naquilo que é hoje. Como assim, professor Railson? Como assim as atividades econômicas, a exploração econômica do território contribuiu para que o território brasileiro se transformasse naquilo que é hoje? Então vejamos. Eu falei que quando os portugueses aqui chegaram, eles não encontraram ouro. A princípio, eles não encontraram ouro, não encontraram pedras preciosas. Então, a primeira atividade econômica que eles praticaram no Brasil foi a exploração do pau-brasil. O pau-brasil foi o primeiro recurso explorado em nosso território. O pau-brasil é uma madeira, como o próprio nome já faz alusão, é uma madeira de cor avermelhada, cor de brasa, daí o nome Brasil. Essa madeira, a partir dela, produzia-se uma tinta que servia para tingir tecidos. A sua madeira, por ser nobre, ela também era utilizada
para a produção de móveis, para a produção de violinos também, instrumentos musicais. E a exploração do pau-brasil, ela foi realizada no litoral brasileiro. Então ela foi importante para a ocupação do litoral brasileiro, essa região que está próxima do mar. Não estimulou a exploração do pau-brasil, não estimulou a interiorização do território, a ocupação do interior, mas ficou restrita basicamente ao litoral. A segunda atividade econômica que contribuiu para a formação do território brasileiro foi a exploração da cana-de-açúcar. O açúcar, durante o século XVI, século XVII, era um produto de grande valor na Europa naquele período. Portugal ele já tinha experiência com o plantio da cana-de-açúcar em algumas ilhas que eram colônias portuguesas no Oceano Atlântico. Então Portugal, em determinado momento, percebeu que o solo brasileiro, um determinado tipo de solo que existe no Brasil, ele era bastante propício, adequado para o plantio da cana-de-açúcar, que é o solo de massapê, que existe em grande quantidade, principalmente no Nordeste brasileiro. Os portugueses também perceberam que aqui no Brasil nós temos um clima quente e úmido, que também é propício para o plantio da cana-de-açúcar. Então eles resolveram plantar cana-de-açúcar no Brasil e deu muito certo. Então eles implantaram nesse território a agroindústria açucareira. A atividade açucareira, o plantio, a agricultura da cana-de-açúcar no Brasil, ela caracterizava-se por ser uma monocultura. Tinha-se um lote de terra onde plantava-se basicamente um único produto, por isso uma monocultura. A atividade açucareira era realizada em grandes latifúndios, grandes extensões de terras. Nós tínhamos as terras, mas não eram pequenos lotes, eram grandes extensões de terras. Eram latifúndios. A atividade açucareira era praticada, tinha como mão de obra o trabalho escravo, especialmente do negro africano que era escravizado. Foi uma atividade econômica, do ponto de vista ambiental, extremamente nefasta, contribuindo para a destruição também de diversos ecossistemas da Mata Atlântica e assim por diante. Vamos ver. Vamos avançar. Certo. Tá. A segunda atividade econômica que contribuiu para a formação do território brasileiro foi a mineração. A mineração ela foi praticada em grande quantidade, intensamente nas regiões sudeste e sul do país. Então, regiões sudeste e sul do país. Ficou restrita mais ao sudeste e ao sul do país, nesse primeiro momento da colonização. Ali, principalmente século XVIII. A mineração também tinha como mão de obra a mão de obra escrava, especialmente do negro africano. A mineração ela favoreceu a ocupação do interior do território brasileiro. Lembrem, o pau-brasil ficou restrito ao litoral. A partir da mineração, já começa a haver uma interiorização do território. Os colonizadores começam a entrar para o interior do território brasileiro. E com isso, cidades iam sendo fundadas, vilarejos iam sendo fundados, a partir dessas atividades econômicas, primeiramente com a exploração do pau-brasil, depois com a cana-de-açúcar, agora com a mineração. Cidades vão surgindo, núcleos de povoamento vão surgindo, a partir da exploração dessas atividades econômicas. Toneladas de ouro foram levadas do Brasil para Portugal. A mineração era caracterizada por altas cobranças de impostos, destaque para o quinto, ou seja, o quinto era o imposto em que a quinta parte, caracterizada da seguinte maneira: a quinta parte do ouro que era explorado pertencia à coroa portuguesa. Ou seja, 20% daquilo que era explorado de ouro ia para a coroa portuguesa na forma de impostos. Portugal pagou sua dívida externa que eles tinham com a Inglaterra utilizando o ouro brasileiro.
Uma outra atividade econômica que também contribuiu para a formação do território brasileiro foi a cafeicultura, foi a exploração do café. A cafeicultura, ela foi praticada e ainda é praticada intensamente no sudeste e no sul do Brasil. Foi encontrado um tipo de solo muito favorável para o plantio do café, na região sul e sudeste do país, que é um solo conhecido como solo de terra roxa, que, diferente do que o nome faz referência, é um solo de cor avermelhada e não roxa. A mão de obra utilizada para o plantio de café inicialmente foi a do escravo, do negro africano escravizado, mas posteriormente essa atividade econômica ela foi realizada com a mão de obra do imigrante, assalariado, especialmente o imigrante italiano. A partir da exploração do café, também cidades iam surgindo em torno dessa atividade econômica. Surgiram também os chamados barões do café. O lucro obtido com o café possibilitou que o Brasil, que pessoas enriquecessem e acumulassem capital, que posteriormente, futuramente, esse dinheiro foi investido na industrialização. Então, a nossa industrialização ela foi proporcionada a partir dos lucros obtidos com a exploração do café. Também durante esse êxito econômico com a agroindústria cafeeira, foi possível a expansão da nossa malha ferroviária. Grande parte das nossas ferrovias foram construídas a partir desse lucro acumulado com o plantio do café. Uma outra atividade econômica também que foi determinante para a ocupação e formação do território brasileiro foi a exploração da borracha no norte do Brasil. Então, o norte do Brasil ele foi ocupado e a exploração da borracha ela foi determinante para a ocupação da região norte do país. A borracha, ela é o produto pelo qual se produz borracha, ele vem de uma planta conhecida como seringueira. Dela se extrai o látex, por meio do qual se produz a borracha. A borracha que se fabrica pneus e uma série de produtos. Então, muitas cidades e núcleos de povoamento surgiram no norte do país a partir da exploração da borracha. Outra atividade econômica que também foi bastante importante para a formação do território brasileiro foi a atividade econômica da agricultura do algodão, a agricultura algodoeira, em diversas regiões do Nordeste. Destaco também para grandes plantações de algodão no nosso estado, o estado do Maranhão. Aí eu esqueci de mencionar que o Maranhão também teve grande destaque do plantio da cana-de-açúcar. Então, dois produtos agrícolas foram muito importantes no estado do Maranhão, que foram a cana-de-açúcar, o plantio da cana-de-açúcar e o plantio do algodão. E o algodão também plantado em diversas regiões do Nordeste. Em áreas do Nordeste do Brasil surgiram lavouras de algodão que produziam matéria-prima para as pequenas manufaturas locais de tecidos, fios e linhas. Então, a partir dessa atividade econômica, cidades, núcleos de povoamento também surgiam a partir da exploração do algodão, especialmente no Nordeste brasileiro. Outra atividade econômica também que contribuiu para a formação do território brasileiro foi a atividade da pecuária. Ela favoreceu a interiorização do território brasileiro. Os rebanhos eles abasteciam o mercado interno. Então, os rebanhos de gado eles tinham como finalidade abastecer o próprio território brasileiro, especialmente as regiões mineradoras, as regiões onde se fazia a extração do ouro, fazia-se o extrativismo do ouro. Então, próximo dessas regiões onde se fazia o extrativismo, sempre tinha áreas de pecuária para abastecer aquelas regiões mineradoras.
O gado bovino, ele servia para complementar a economia açucareira. O gado era utilizado nos engenhos lá para moer, para ficar rodando lá, para poder moer a cana-de-açúcar. O gado também servia para fornecer carne para o alimento dos trabalhadores, dos senhores, das pessoas, de um modo geral. Os gados eles eram levados pelas margens do rio, especialmente o Rio São Francisco, que ficou também conhecido como o Rio dos Currais. Então, em suma, as diversas atividades econômicas realizadas no território brasileiro, elas foram importantíssimas para que o Brasil passasse a ter esse território que nós conhecemos. Então, resumindo a aula de hoje, foram basicamente 3 fatores que contribuíram para a formação do território brasileiro. O primeiro desses fatores foi a atuação dos bandeirantes, mediante os 2 tipos de bandeirantismo, o bandeirantismo prospector e o bandeirantismo apresador. O segundo fator foi a atuação dos padres jesuítas. E o terceiro fator foi a atividade econômica de exploração do território. A exploração econômica do território, por meio da exploração, que foi realizada a partir da exploração de diversas atividades econômicas. Com esses 3 fatores, o território brasileiro foi aumentando até chegar a ter a configuração que nós temos hoje. Então essa é a primeira parte da nossa aula sobre o processo de formação do território brasileiro. Em breve, passaremos para a nossa segunda parte. Um abraço, fiquem com Deus.